A paz do Senhor, professor da Escola Bíblica Dominical, seja bem-vindo ao canal da EBD, da Igreja Assembleia de Deus em Campina Grande. Estamos aqui mais uma vez para trazer um breve comentário sobre a lição que estamos ministrando, a lição de juvenis, né, que tem aí como público adolescentes de 15 a 17 anos. E nós vimos no primeiro trimestre um pouco sobre a história do Antigo Testamento, como é que ele foi estruturado, a cronologia dos fatos, né? Os eventos mais importantes do Antigo Testamento, e a gente vai estar dando continuidade agora nos próximos 3 meses também aos estudos bíblicos, só que dessa vez uma viagem pelo Novo Testamento. Esse é o tema da nossa lição. Acredito que vocês já devem ter adquirido a lição, e agora a gente vai fazer um breve resumo, né, aqui, algumas sugestões que você pode estar trazendo em sala de aula junto com os seus alunos. Essa é uma lição muito interessante porque a gente vai estar dando essa continuidade, né, aos estudos da Bíblia. E eu quero destacar aqui o comentarista, que é o Edilberto Silva, que ele vai trazer também uma cronologia dos fatos bíblicos, né, uma compilação, um contexto histórico que é muito importante para que a gente possa entender de fato essa mensagem bíblica, os ensinos do mestre, dos mestres e as suas gloriosas promessas. Olha só, a gente vai terminar esse trimestre compreendendo muito mais esse contexto bíblico e incentivando ainda mais os nossos alunos a estudar a palavra de Deus. Por que eles têm que estudar a palavra de Deus? Por que ela é tão importante? Por que ela é considerada o nosso manual de vida, certo? O nosso capítulo 1, né, a nossa lição de número 1, traz como título Período Intertestamentário. A gente viu na lição passada um pouco sobre esse tema e é sempre bom dar uma revisada antes, também na lição anterior, né? Inclusive eu trouxe até aqui os mesmos artigos que eu fiz na semana passada, para que vocês pudessem também trazer na sua sala de aula e relembrar os seus alunos um pouco do que isso significa. Incentivo você a também falar com os seus alunos para que eles façam um devocional, porque é muito importante. Esses versículos bíblicos lidos vão fazer com que eles ampliem os horizontes e já tragam algumas perguntas, algumas dúvidas para a sala de aula, certo? Nessa leitura bíblica em classe, eu quero destacar aqui que ela tem 2 passagens bíblicas, uma no Antigo Testamento, que é no livro de Esdras, e outra no Novo Testamento, que é no livro de Lucas. E eu vou destacar aqui 2 versículos, o primeiro de Esdras, capítulo 1, verso 1, que diz: no primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia. E o Lucas, capítulo 2, versículo 1, que diz: e aconteceu naqueles dias que saiu um decreto da parte de César Augusto. O que isso tem a ver? Como é que esses 2 homens estão dentro da história bíblica? São reis, e qual a importância deles ao longo da nossa lição? A gente vai estar vendo isso, certo? Os objetivos são compreender o cenário sociopolítico do período intertestamentário, mostrar que até mesmo os invasores foram instrumentos do Senhor. Entendeu agora? A gente leu Esdras e Lucas e eles falam do rei da Pérsia, Ciro, e também do César Augusto, que era um romano na época do Novo Testamento. Aí continuando, entender que Deus nunca deixou de operar na história e cada evento serviu aos seus propósitos eternos. Olha que lição interessante, né? Começando aqui, a gente vai falar um pouco nesse tópico 1 sobre o período do Segundo Templo. O que foi o período do Segundo Templo? A gente já viu na semana passada, na lição anterior, que foi o período em que houve o retorno dos judeus que estavam na Babilônia, cativos na Babilônia. Então foi esse período de retorno deles à sua cidade, Jerusalém, né? Houve aí um período de 400 anos para que isso acontecesse e eles foram em 3 momentos da história e ao longo desses 400 anos. A gente também vai ver que há o período do Segundo Templo. O que isso significa dizer? Significa dizer que foi quando houve a reconstrução do Segundo Templo. Lembra a passagem bíblica que fala que a glória da segunda casa será maior que a da primeira? Lembrou desses hinos que falam também um pouco sobre isso? Bom, esse daqui está se referindo a esse período do Segundo Templo, que é quando os judeus
saem do cativeiro da Babilônia, retornam para Jerusalém, reconstroem o templo, reconstroem os muros, e aí a gente vai ver que Deus se fez presente, disse que a glória do segundo templo seria maior que a da primeira, mesmo sendo o segundo templo inferior em tamanho, inferior em beleza, inferior em glória, porque não tinha tanto ouro como havia sido construído o primeiro, mas a glória de Deus estava presente naquele lugar. O ponto 2 vai falar um pouco sobre esse cenário sociopolítico e cultural, e é muito interessante a gente ver aqui alguns pontos que você pode destacar com seus alunos, né? O que é que isso significa? A gente vai ver na nossa lição que os judeus eles foram influenciados, eles foram dominados por vários povos. Os povos persas, os povos gregos, os povos romanos e vários outros povos pagãos. E dentro desse período em que houve é bom recordar um pouco sobre a questão daquela divisão do Reino Norte e do Reino Sul, vocês lembram? E você pode destacar para eles o que aconteceu com o povo do Norte. O Reino do Norte ele tinha como capital a Samaria. E Samaria foi rapidamente destruída, né? Porque tinha desobedecido ao Senhor de várias formas possíveis. Havia uma degradação espiritual muito grande. E Deus ele não é um Deus que se deixa zombar, né? Ele vem com autoridade e ele julga o seu povo de acordo com aquilo que ele falou. Quando Samaria foi conquistada pela Assíria, o que a Síria fez? Ela impôs vários povos pagãos vivendo em Samaria. Então, havia alguns judeus, alguns israelitas, sim, haviam, mas eles estavam convivendo com vários povos pagãos. Então, isso trouxe uma miscigenação. Eles não eram mais os israelitas puros que havia no Antigo Testamento, que havia logo no início do reinado de Israel. Não, eles estavam misturados ali com cultura, com língua, com várias questões religiosas também. Então eles adoravam a Deus, adoravam a deuses. Isso tudo trouxe uma miscigenação muito grande. Em Jerusalém, o que foi que aconteceu? O reino de Judá, que quando foi levado cativo para a Babilônia, teve uma renovação espiritual. Eles entenderam, compreenderam que precisavam obedecer a Deus, e quando eles retornaram para Judá, para reconstruir Jerusalém, para reconstruir os muros, houve uma oposição muito grande com relação ao povo de Samaria. Então, eram judeus e samaritanos, e ao invés de eles se unirem para reconstruir Jerusalém, não, havia uma grande oposição. E isso trouxe aí, a gente vai ver algumas passagens bíblicas no Novo Testamento que também testificam sobre isso. Inclusive, uma passagem de Jesus, quando Jesus chega em João capítulo 4, quando Jesus vai falar com uma mulher, ele está num poço e ele pede água para essa mulher. E ela diz assim: como pode você, um judeu, falar com uma mulher samaritana como eu? Então isso já mostra aí que havia, de uma certa forma, essa divisão e havia também essa oposição entre eles. E aí a mulher continua no diálogo, né? Ela diz assim: você pode me explicar uma coisa? Por que o meu povo diz que nós devemos adorar aqui no monte e os judeus dizem que temos que adorar em Jerusalém, no templo? E aí Jesus diz: chegou o tempo em que não é preciso adorar em monte ou no templo, mas a adoração ela é em espírito e em verdade. Isso é uma passagem muito bonita e você pode destacar e relembrar para os seus alunos também. A gente vai ver que Jesus trouxe vários momentos em que ele contava parábolas, em que ele citava os samaritanos. Tem aquela parábola do samaritano também que é muito interessante. Você pode fazer com que eles recordem. Vocês lembram aquela passagem que Jesus fala sobre a parábola do samaritano? Você vê que havia ali um certo preconceito, mas Jesus sempre incluiu o povo samaritano no contexto ali em que ele queria explicar a palavra de Deus. Passando um pouco desse tópico, a gente vai para o ponto 3 da nossa lição, que vai falar sobre esses invasores, né? Dando destaque aqui a 3 povos: os povos persas, gregos e romanos, que foram invasores aí de Israel e de Judá. O que aconteceu de destaque dos povos persas? Você lembra do livro de Esther, do Antigo Testamento? Bom, ali
conta um pouco a história da celebração da festa de Purim, como foi que iniciou a festa de Purim. E a gente vai ver que Hamã tentou exterminar os povos judeus e através de Ester, que intercedeu com o rei Assuero, e o povo judeu não foi exterminado, certo? A gente vai ver também os povos gregos. Vimos na semana passada um pouco dessa cultura, dessa influência dos povos gregos, o quanto eles foram importantes, né, dentro desse contexto em que a gente está vendo aqui. E aí a gente vai ver um destaque interessante, que entre Alexandre o Grande e o período romano, houve muita influência grega, certo? E um destaque que a nossa lição dá, que eu acho importante você ressaltar com seus alunos, é que 72 anciãos judeus traduziram os textos do Antigo Testamento do hebraico para o grego. E isso daí se chama Septuaginta. Então é muito importante, caso eles tenham ouvido alguém falar sobre isso, uma pregação, ou eles tenham interesse em pesquisar mais sobre esse assunto. Outro destaque que a nossa lição traz é que o Novo Testamento, ele foi todo registrado na língua grega. Isso mesmo. Enquanto o Antigo Testamento ele havia apenas na língua aramaica, né, na língua hebraica, o Novo Testamento ele já foi registrado na língua grega. O que isso trouxe de benefício? A língua grega, com a expansão, né, dos povos gregos, da cultura grega, da influência grega, a Bíblia também foi disseminada. Então, vários povos tiveram a oportunidade de conhecer os registros bíblicos através da língua grega. E ainda hoje, a língua grega, ela influencia também na nossa vida, certo? Eu quero destacar aqui uma questão interessante dos romanos, né? A gente viu um ponto interessante na nossa lição, que fala quando o decreto romano de César Augusto, que foi quando a gente viu no primeiro versículo que a gente leu, ele fez com que todas as pessoas fossem para as suas cidades natal, as cidades que nasceram, e participassem desse alistamento. E José e Maria também foram para a sua cidade natal, que era Belém, onde eles foram passar por esse alistamento, e foi exatamente lá onde Jesus nasceu. Lembra a passagem bíblica em que José e Maria vão até a cidade, não há nenhum estábulo, e aí Jesus nasce? Jesus nasceu em Belém, cumprindo assim a profecia bíblica. Então você pode ver aqui que em vários momentos, mesmo quando o povo de Deus foi desobediente, Deus utilizou de homens grandes, de homens que tecnicamente eram terríveis, né? Dentro da história, que eles vieram para destruir o povo de Deus, mas na verdade Deus permitiu que isso acontecesse para que a bênção fosse muito maior. Ou seja, Deus permitiu a correção do seu povo, mas ele também teve misericórdia, teve piedade e ele cuidou do seu povo. Uma passagem bíblica importante que você pode destacar para o seu aluno é a passagem quando Jesus foi crucificado. Quando Jesus foi crucificado pelos romanos, eles colocaram uma placa, e nessa placa estava escrito Jesus, o Rei dos Judeus. Só que não estava escrito apenas na língua deles, em aramaico ou em hebraico. Estava escrito em hebraico, em latim e em grego. 3 idiomas. E por que esses 3 idiomas estavam ali? Porque como ele foi crucificado em um monte, várias pessoas passavam por ali, caravanas, vários visitantes passavam por ali. E isso fazia com que esses visitantes olhassem a placa e entendessem quem estava ali. Então, foi uma forma de disseminar ainda mais esse acontecimento. Então, Jesus, o Rei dos Judeus, estava escrito em aramaico, que é hebraico, em latim e grego, certo? Dando prosseguimento à nossa aula, já para finalizar, a gente vai falar um pouco sobre o silêncio de Deus, lembrando a vocês que o silêncio de Deus aconteceu durante 400 anos. Ele trouxe aqui novamente essa imagem, certo? Antigo Testamento, Novo Testamento. O último registro do Antigo Testamento foi em Malaquias, e entre Malaquias até João Batista, que foi no Novo Testamento, houve esse período de 400 anos que não tem nenhum registro físico escrito
de que houve profecias. Porém, houve alguns homens e mulheres que foram levantados por Deus com atos proféticos. Entre eles, a gente vai ver Simeão, que estava aguardando ver com seus próprios olhos o Filho de Deus. A profetisa Ana, que também estava sempre no templo e queria ver também a glória de Deus. E Zacarias, que é o pai de João Batista, que viu o anjo e que viu toda a manifestação da glória de Deus através da vida da sua esposa, também com o nascimento de João Batista. Esses são os tópicos da nossa lição. Eu queria trazer para você uma oportunidade, um momento que você tem na sua sala de aula, para você trazer uma reflexão para os seus alunos. A gente viu aqui nessa primeira lição que Deus utilizou de grandes homens, né, homens que aos olhos humanos estavam ali para cumprir uma profecia diante de toda a desobediência do povo de Deus. E Deus utilizou essas situações aparentemente ruins aos olhos do povo de Deus para fazer com que eles fossem corrigidos, né? A Bíblia fala que Deus é um pai e um pai ama. Quando um pai ama um filho, ele também corrige. E aí eu queria perguntar para vocês, se vocês podem perguntar para os seus alunos, né? O que aconteceu já na vida deles, se eles já tiveram algum momento assim, em que eles, aparentemente, uma situação difícil aconteceu, uma situação constrangedora, algo que mexeu muito com eles, e que depois de um tempo eles viram que, na verdade, aquela dor, aquele momento triste que aconteceu na vida deles, serviu lá na frente como uma bênção. E aí você pode fazer com que eles relatem. Eles pensem um pouco, que eles relatem o que aconteceu, o que Deus permitiu que acontecesse na sua vida para que houvesse essa correção. É sempre bom a gente trazer a história bíblica, as nossas lições, para o contexto do aluno, porque quando a gente faz isso, a gente percebe que eles têm uma aceitação, eles vão compreender melhor o modo como Deus trabalha, tanto na história da Bíblia, a história dos registros bíblicos, como também na vida deles, né? Nós precisamos saber que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, se o seu aluno passou por uma situação difícil, um momento de dor, um momento de tristeza, né? Uma porta que foi fechada, né? Talvez ele estivesse aí tentando fazer algum trabalho, ou algum estudo, ou resolver algum problema familiar, ou teve algum relacionamento que foi interrompido e ele sentiu muita dor, sofreu muito, mas depois ele percebeu que aquilo na verdade estava sendo um grande livramento de Deus na vida dele e que Deus estava o abençoando duplamente. Então, traz essa reflexão em sala de aula. Isso vai ser muito bom, um momento com você, professor, com eles, para que haja essa interação e aí eles possam compreender que a Bíblia Sagrada de fato é o nosso manual de vida. Ela traz ensinos bíblicos, ela traz ensinos históricos, mas que podem servir de inspiração e de exemplo para a nossa vida. Eu espero que você tenha uma excelente aula, que Deus continue abençoando a sua vida e até a próxima.